Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG, os dois misturados, tenta trazer informações adicionais para você conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui. Se por acaso você está chegando agora, seja bem-vindo, dá uma explorada aí no canal, tem muito material bacana. Se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai seguir aqui a nossa exploração do cenário nacional do Goddess Save the Queen. Quem está ligado no movimento sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos do Goddess, explorando o lore, o cenário, algumas mecânicas, mas eu vou deixar o card aqui da nossa playlist exclusiva, se você quiser refrescar a memória, se perdeu algum vídeo, se quiser acompanhar desde o início, você que está chegando agora. Então vamos lá. A gente começou já, tem uns 2 vídeos, a falar do processo de criação das personagens, das protagonistas do Goddess. Não que seja uma criação de personagem difícil, mas você precisa ter atenção a alguns detalhes que vão fazer uma grande diferença ao longo do desenvolvimento da sua personagem, da sua protagonista. A gente falou do karma, que é uma das características principais do jogo, vai influenciar uma porrada de outras coisas, e a gente falou da subdivisão. Né? O karma ele se subdivide em 3 facetas, vamos chamar dessa forma, que são justamente os objetivos que a gente falou no vídeo passado, e nesse aqui a gente vai falar das outras 2 facetas, que são a crença e o compromisso. Então olha só, o que seria em termos de jogo a questão da crença? A crença é como se fosse a visão de mundo da sua personagem, tá? Como é que ela lida com o conhecido e o desconhecido, né? A gente já comentou em vídeos anteriores que o Goddess lida com essa questão de buscas de artefatos sobrenaturais, enfim, então tem esse aspecto do jogo. Então a crença, ela vai justamente tentar definir ou tentar aproximar a sua personagem desse universo. Como é que ela lida com as coisas mundanas, como é que ela lida com as coisas sobrenaturais, qual é a visão de mundo? Acho que essa é a melhor definição da crença. O livro ele vai apresentar aqui 6 possibilidades, tá? A gente vai ter aqui a lista das crenças e da mesma forma que os objetivos, o livro vai apresentar para a gente 6 possibilidades, ou seja, 6 formas da sua personagem encarar essas situações. A primeira sugestão que o livro nos dá é justamente a cética, ou seja, a personagem que tem que ter uma explicação para tudo. Ela bate de frente com a questão do sobrenatural, vamos colocar dessa forma. E olha só o exemplo que o livro dá aqui. A Chloe, que é uma das personagens aqui, duvida de qualquer coisa sobrenatural e adora ironizar a crença de Nia. Ou seja, cada uma dessas características, na verdade, sejam os objetivos, sejam as crenças, sejam os compromissos, que a gente vai falar mais na frente, eles são guias, né, de como você vai montar a sua personagem, como é que é o comportamento dela, mas você vai precisar especificar um pouquinho melhor essas coisas todas. Eu mostrei no vídeo passado, mas eu vou mostrar aqui de novo rapidinho, a ficha da personagem, o arquivo da personagem, melhor dizendo. Ó. E aqui você vai ter um espaço para colocar cada uma dessas características. Vocês podem perceber que tem várias linhas. O objetivo é justamente você criar uma frase, uma pequena definição para moldar melhor isso. Né? Não é só que a cética não acredita em nada, mas ela tem uma especificidade, ela tem algum detalhe que faz disso uma característica única da sua personagem. Então esse espaço no arquivo é justamente para isso. Mas seguindo adiante, a próxima possibilidade é justamente a pragmática. A personagem pragmática ela vai ter um código de conduta ao qual ela é muito devota. Né? Ela vai ter um método, ela vai ter uma prática, ela sempre tenta agir seguindo esses padrões, vamos colocar dessa maneira. Olha só o exemplo. É obcecada por detalhes. Ela sempre demora mais para fazer uma análise e costuma vasculhar cada canto de um lugar, mesmo que isso signifique um risco para si. Ou seja, é um padrão de comportamento, é um método, é uma coisa que ela sempre faz. Então, o que seria isso? É justamente o que você vai precisar definir melhor. Você sabe que ela tem esse tipo de comportamento, mas qual é a particularidade dela? Qual é o comportamento pelo qual ela é pragmática? Né? É mais ou menos por aí.
A terceira possibilidade seria a devota, que é ligada justamente à questão da religião mesmo, da fé. Ela tem uma fé intensa em alguma religião ou crença que exista na época, ou se você quiser inventar alguma, beleza, o livro te autoriza, entre aspas, a fazer isso. Vamos por exemplo. Nia é devota da fé católica, com especial apreço pelo processo de redenção pelo arrependimento. Ela demonstra sua fé tendo sempre um terço no bolso do seu casaco, que ela beija toda vez que precisa da proteção. Ou seja, esses exemplos é justamente uma possibilidade para você anotar lá no final. É uma especificação do seu tipo de devoção. Entendeu? É mais ou menos isso. Não basta você anotar lá devota. Você vai ter que fazer uma breve descrição de como isso influencia a sua personagem. Qual é a visão de mundo dela em relação à devoção. Entendeu? Seguindo adiante, a próxima seria a supersticiosa. Tá bem aqui. Que é, como o próprio nome já diz, ela acredita nessas questões de sorte, azar, nas mandingas aqui, entre aspas. Né? Ela vai ter superstições, ela vai ter comportamentos nos quais ela acredita que se ela fizer tal coisa vai dar sorte, se ela fizer tal coisa vai dar azar. Quer ver? Olha só o exemplo. Michele acredita que entrar em um carro pelo lado esquerdo significa um risco de acidente e vai evitá-lo a todo custo. Ela também acredita que beber um café quando acorda garante a melhor sorte durante o dia. Detalhes, né, coisinhas que parecem pequenas, mas que vão dando vida, vão dando forma para a sua personagem, vão dando dimensões e camadas para ela. O objetivo aqui é justamente esse. Seguindo adiante, a próxima crença seria a soturna. A soturna, ela é aquela pessoa que ela teve uma perda grave, tá? E isso reverbera no comportamento dela até hoje. A soturna, ela tem um peso, ela sempre carrega um peso ligado a essa perda. Olha só o exemplo. Tara teve um grande amor que viu falecer em seus braços, tornando-a pesarosa e arredia nos relacionamentos. Ela sempre lembrará a todas o tamanho dos riscos de perder a quem se ama. Ou seja, é uma perda tão grande que ela não consegue esquecer e não consegue superar. Então isso é uma coisa que tipo tá sempre rodando aqui de pano de fundo na cabeça dela. Ela sempre vai tentar ver as coisas por essa ótica, né? E isso sempre vai influenciar de alguma forma as ações da personagem. É mais ou menos assim que você tem que agir com cada uma dessas crenças. Através dessa lente que a personagem vê o mundo. Então como é que isso afeta as decisões dela? Beleza? E para a gente fechar, a sexta possibilidade é a hedonista. A hedonista, ela vai sempre que estar procurando o prazer, a emoção no sentido mais amplo possível, tá? A hedonista, ela é uma pessoa que a gente poderia definir como sem limites, entre aspas, com um desprendimento, né? Ela pode ser vítima das consequências, né? Ela, tipo, é o último dia, ela sempre vai até as últimas consequências, é agora ou nunca, é mais ou menos esse tipo de pensamento. Olha só o exemplo. Jane busca fazer as coisas pelo modo mais arriscado para satisfazer a sua sede por adrenalina. Girar a maçaneta e entrar pela porta da frente é sempre a sua última opção. Ou seja, ela vai procurar, e você vai precisar definir isso melhor, né? Como a gente comentou nas anteriores. Você vai definir que tipo de emoção, que tipo de prazer ela persegue. E aqui no sentido mais amplo possível. Beleza? E a partir disso é como se fosse a linha mestra, a crença é como se fosse a linha mestra segundo a qual você vai definir as ações da sua personagem. Beleza? Então vamos seguir adiante, vamos ver se a gente consegue fechar aqui a terceira faceta do karma, que seria justamente o compromisso, tá? A gente vai ter aqui o compromisso, que o livro vai te dar 5 opções, né? Uma menos do que as outras que a gente viu antes. E o compromisso, ele vai sempre ser um pacto do passado que ainda exerce uma grande influência sobre a sua personagem. Ele está vigente ainda, esse pacto, no sentido mais amplo, e ele vai cobrar o seu quinhão da personagem em um momento ou outro. Mas ele pode também ter diferentes aspectos. Você pode usar aquilo ali como uma barganha. Depende da situação e depende do tipo de compromisso que você criar ou que você escolher.
tá? São questões complexas que a personagem não vai conseguir resolver a menos que ela se afaste das atividades dela na Goddess. Isso é só para você ter uma ideia geral de como é que o negócio funciona. Então não é uma coisa simples que você vai parar um instantinho ali e resolver ao longo da aventura. Não, é uma questão complexa, demorada para resolver, que você teria que abandonar a agência Goddess, se dedicar exclusivamente para esse problema, vamos chamar assim, para conseguir resolvê-lo. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Tipos de compromisso. O primeiro que o livro nos traz é o contrato. E o contrato é justamente isso, é uma coisa formal, é um pacto formal com alguém ou com alguma organização. É uma coisa assinada, sei lá, um contrato que você vai ter de fato e você precisa cumprir aquilo ali. Tá? Seguindo adiante, como todas essas características, ele vai especificar um pouquinho melhor aqui que tudo vai ter um pró e um contra. Tá? Vamos ver o exemplo que ele dá aqui dos contratos. Possui um grupo de empreendedores capitalistas americanos que investem em seus trabalhos e pesquisas. Eles costumam demandar equipamentos para ela, mas promovem um bom financiamento para o seu trabalho. Ou seja, como eu falei, tudo tem um pró e um contra. Ela consegue o financiamento, vamos dizer aqui, mas ela tem que, em contrapartida, fornecer alguma coisa para os contratantes. Então isso, em algum momento da aventura, pode se interpor na missão. A ideia é mais ou menos essa. O segundo tipo de compromisso seria a dívida, que é isso mesmo, é uma dívida com uma pessoa, com uma organização, uma dívida talvez de honra. Você vai especificar aí a natureza da sua dívida. Vamos ver aqui o exemplo. Um dos chefões do crime de Paris, conhecido como Charles, lhe emprestou uma quantia grande em dinheiro. Você não conseguiria pagar isso com os juros, mas ele sempre encontra um jeito de lhe cobrar em favores. Entendeu? Já não é aquele contrato formal, aquele pacto assinado. É uma dívida de honra, vamos colocar dessa maneira, né? Que vai influenciar para um lado ou para o outro durante o jogo. Seguindo adiante, vingança seria a próxima, que o próprio nome é explicativo. Você tem algum acerto para fazer. Tá? Você tem um alvo, você tem alguma coisa assim. Quer ver? Vamos ver o exemplo. Tara se sente culpada pela morte do seu amor nas mãos de um grupo mercenário conhecido como Tarântula e não descansará até encontrar os responsáveis. Por mais que demore, eles não ficarão impunes. Ou seja, você vai precisar definir aqui que tipo de mal essa organização ou essa pessoa te fez e qual é o alvo da sua vingança, o que você precisa para satisfazer a sua vingança. Beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter paixão. Paixão. Aqui é a mesma coisa, é um amor verdadeiro. Pode ser por uma questão, por alguém da sua família, pode ser um amor romântico, né? Mas a definição é que seja um amor verdadeiro. E você vai essa pessoa, esse seu amor verdadeiro, ele vai de alguma forma se envolver ali na missão, tá? Seja para te ajudar, enfim, ele vai ter algum envolvimento ali que pode te atrapalhar no andamento da missão. Vamos ver aqui o exemplo que ele dá. Nia possui uma irmã, uma jovem estudiosa chamada Adi, que é assistente do ministro de Relações Exteriores do Império Britânico. Ela possui diversos contatos interessantes, mas está sempre viajando e se metendo em problemas. Ou seja, você vai ter que parar em algum momento ali para ajudar essa sua paixão, esse seu amor verdadeiro. Ela vai te causar algum empecilho no meio do caminho. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ter um lado positivo, como no exemplo que a gente acabou de ver aqui. Beleza? Seguindo adiante, o último destino é a última tipo de compromisso que você pode ter. Olha só, o destino também, esses compromissos eles são muito autoexplicativos. É aquela questão de tipo uma profecia. Você está predestinada a algo grandioso. O destino é mais ou menos isso. Obviamente você vai precisar definir isso tudo em termos de jogo, fazer aquela descriçãozinha breve para poder se orientar durante as aventuras. Mas vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Naomi, desde criança, foi preparada para tornar-se uma Medjai, um grupo de guardiões que se prepara para o retorno do Escorpião Rei. Olha aí, outro crossover, né? Então, é isso.
você faz parte de uma profecia, de alguma coisa assim, ou você tem um destino certo, né? Então, a partir disso, a partir da escolha de um desses compromissos, você vai montar a sua personagem. Bom, pessoal, para a gente fechar essa parte aqui do karma, eu vou falar rapidinho para vocês quais são as consequências mecânicas do karma em termos de jogo, tá? A gente vai ter uma sessão aqui, uma sessão do livro, eu quero dizer, que vai explicar para a gente, olha, quais são as consequências do karma no jogo. Mas basicamente como é que funciona? No final de cada uma das sessões, a narradora vai fazer 3 perguntas para cada uma das personagens. Tá? E essas perguntas vão definir se o karma entrou em jogo ali ou não para efeito de independência da sua nação. Então olha só, quais são as perguntas que ela vai fazer? Você agiu em prol dos seus objetivos e compromissos favorecendo a sua nação? Segunda pergunta. Você descobriu algo que pode ser relevante para a independência da sua nação? E a terceira. Você tomou uma decisão difícil em prol da sua nação e contra o império? Se a sua personagem responder sim a pelo menos 2 dessas perguntas, ou seja, se ela tiver feito ações positivas em pelo menos 2 dessas situações, ela vai ganhar 1 ponto de independência. E como é que funciona isso? O que significa isso? Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui a nossa ficha de personagem. A gente vai ter um espaço aqui para pontos de independência. Tá? Cada vez que você ganhar 1 ponto, você vai marcar aqui. Quando você conseguir completar isso, os 10 pontos, o que significa isso? Que a sua nação iniciou um processo de independência, mas por outro lado você vai perder a sua personagem. Por quê? Porque ela vai abandonar a agência Goddess, vai voltar para sua nação de origem para justamente participar desse processo de independência. Por isso que não é tão simples e nem é em toda a sessão que você vai conseguir pontos de independência. Tá? Vocês veem que essas perguntas elas são bem específicas para esse quesito. O que a sua personagem fez para promover a independência da sua nação? Não é toda a aventura, não é toda a sessão que isso vai acontecer. Justamente porque quando ela consegue alcançar esse objetivo a longo prazo, vamos chamar dessa forma, você perdeu a personagem porque ela vai participar da revolução do país de origem. Beleza? Um outro efeito mecânico do karma, só para a gente fechar essa questão, é justamente que quanto mais pontos de independência você tiver, mais difícil vai ser para a mestra, para a narradora, usar aquelas complicações que a gente falou em vídeos anteriores para tensionar os seus karmas. O que isso significa em termos de mecânica? Quanto mais pontos de independência a sua personagem vai acumulando, significa que ela vai ficando mais confiante. Ou seja, é mais difícil para a narradora tensionar os karmas dela. Ela vai precisar gastar o dobro, às vezes o triplo de pontos de complicação para poder ativar o karma, para poder tensionar o karma da sua personagem. Provavelmente a gente vai voltar a esse assunto em vídeos posteriores, mas isso é só para a gente ter uma ideia geral de como é que funciona essa questão da independência da nação e do karma em relação a isso. Tá? E uma dica que o livro dá aqui, se você estiver jogando só uma one shot ou uma aventura curta, você pode simplesmente ignorar essa regra, porque enfim, ela é uma regra pensada para uma campanha em longo prazo, então não faz muito sentido se você vai jogar uma partida ali despretensiosa, você se ater a essas regras, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like, seu dislike, seu comentário. E fica com a gente nos próximos vídeos de Goddess e nos outros vídeos do canal, tá? Na nossa playlist aqui, o nosso próximo assunto vai ser definir a nação da sua personagem, da sua protagonista e quais os efeitos que isso vai ter na mecânica do jogo. Beleza? Então a gente se encontra no próximo vídeo.